Glória e sombra, alegria e tragédia. Olha, poucos dias na história carregam uma dualidade tão forte, tão intensa, quanto o Domingo de Ramos. Mas o que foi que aconteceu de verdade naquele dia? Vamos tentar imaginar a cena. Jerusalém, o coração da fé judaica, tá fervilhando de gente. Peregrinos por toda parte, a atmosfera devia ser elétrica, sabe? Uma mistura de esperança, de fé, mas também de muita tensão. Nesse caldeirão de emoções, qualquer gesto público, qualquer palavra, tinha um peso enorme. E é aqui que fica a grande pergunta que paira sobre o Domingo de Ramos. Como é que um momento de aparente triunfo, de aclamação popular, pode ser, na verdade, o ponto de partida para a semana mais sombria e decisiva de toda a fé cristã? Então, tudo começa com uma entrada. Mas não era uma entrada qualquer, não. Foi uma declaração pública, pensada em cada detalhe, como a gente vê nos relatos dos 4 evangelhos. A escolha do animal já foi um ato simbólico super poderoso e de propósito. Pensa bem, reis conquistadores chegavam em cavalos de guerra, que são símbolos de poder, de dominação. Ele, no entanto, escolhe um jumentinho, o símbolo bíblico da paz e da humildade. A mensagem já estava clara desde o primeiro momento. E a multidão? A multidão respondeu na hora. As pessoas estenderam mantos no chão, agitaram ramos de palmeira no ar. Eram gestos que se faziam para a realeza. Elas estavam, na prática, improvisando uma coroação ali mesmo no meio da rua. E no meio daquela comoção toda, uma pergunta, que está lá no Evangelho de Mateus, captura o momento perfeitamente. Quem é este? Essa pergunta revela bem a mistura de esperança, confusão e até espanto que tomou conta da cidade inteira. Mas sabe, para a gente entender a profundidade do que estava acontecendo, a gente precisa decifrar os símbolos. Porque ali, nada, absolutamente nada, foi por acaso. Pega a palavra hosana, por exemplo. Hoje em dia, muita gente pensa que é só um tipo de louvor, de alegria. Mas na sua raiz hebraica era um clamor de urgência, um grito quase desesperado: salva-nos agora. Era um apelo direto pelo Salvador que eles tanto esperavam. E para muita gente que estava ali, e claro, para os cristãos ao longo da história, essa cena não era só um evento político. Era o cumprimento, assim, literal, de uma profecia antiga, que descrevia a chegada de um tipo muito diferente de rei. A profecia de Zacarias dizia exatamente assim: Eis que o seu rei vem a você, justo e salvador, humilde e montado num jumento. A imagem era inconfundível. Era um rei que não se definia pelo poder militar, mas sim pela humildade e pela missão de salvar. E é bem aqui que a gente chega no coração de tudo, o poderoso paradoxo que define o Domingo de Ramos. De um lado, você tinha o rei que todo mundo esperava, um líder militar, um libertador político. Do outro, o rei que de fato chegou, humilde, um servo. Jesus aceitou a aclamação de rei, mas ele subverteu completamente o significado disso. O poder dele não estava em dominar, mas em servir. E essa é a ironia trágica e, ao mesmo tempo, a beleza do Domingo de Ramos. Aquele caminho coberto de mantos e palmas não estava levando a um palácio, estava levando diretamente para a cruz. A mesma multidão que gritava Hosana, em breve gritaria Crucifica-o. Não é à toa que o nome litúrgico desse dia é Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. O próprio nome já junta a glória da chegada com o drama inevitável que já se desenhava no horizonte. O Domingo de Ramos é, na verdade, a porta de entrada para a Semana Santa, uma sequência de eventos da última ceia, a crucificação e a ressurreição, que, na perspectiva da fé cristã, ia redefinir a história humana para sempre. Certo. Então, o que essa história de 2000 anos atrás diz para a gente hoje? Bom, a resposta talvez esteja na pergunta que continua ecoando. Naquele dia, para aquela multidão, Jesus era muitas coisas. Para uns, um profeta poderoso. Para outros, a esperança de se livrar do domínio romano. Para outros ainda, uma ameaça à ordem dos líderes religiosos. Poucos, talvez ninguém, entenderam a verdadeira natureza do reino dele. E essa é talvez a mensagem mais radical e duradoura do Domingo de Ramos. O reino que ele inaugura não nasce da força da espada, mas da vulnerabilidade da entrega. A vitória não vem pela conquista, mas pelo sacrifício de si mesmo. E assim, a pergunta que ecoou pelas ruas de Jerusalém há 2 milérios, quem é este? Atravessa o tempo e chega até nós. É a questão central que essa história nos convida ainda hoje a responder.